Obrigado, pastor. Tá bom. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Pode sentar, como é bom ouvir a palavra de Deus da maneira que foi exposta. Pastor Herme, ele não só é um bom mestre, senão que está rico de conhecimento. E que liberdade ele tem para entregar a gente. Eu estou feliz, pastor Dueto, de estar aqui, uma vez mais. Somos parte da casa, da família, e vir na escola bíblica sempre é uma honra e, ao mesmo tempo, uma necessidade que temos, não só para rever-nos, conversar, senão que também para nos alimentar. Abençoo de maneira especial, com admiração, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente, nosso pastor, pela força que ele tem, pelo entusiasmo, pela visão abrangente. Eu não sei como é que ele aguenta, mas deixa para mim, sobretudo, um ensino. Como é que a gente faz para parar quando temos um homem como ele na frente? Quando temos um pastor José Pereira na frente? Pereira está cumprindo 8 anos. E ele não para. Eu perguntei outro dia, e o que é que vem? Ele disse, só tenho 2 templos mais para terminar. Então, a gente vem para ser revestido dessa graça e desse entusiasmo. Quero lembrar que faz talvez 2 meses, pedimos à missionária Neliette que passasse por aqui e fizesse entrega àqueles pastores a quem eu posso ter memória e que fizeram alguma relação direta com Cúcuta, o convite para os nossos 40 anos na missão na Colômbia. Pastor Hermes, 40. E eu serei honrado, a igreja em Cúcuta será honrada em receber os pastores com as suas caravanas. Assim que eu estou nessa expectativa, nesta esperança de recebê-los. Hoje, acompanhado pelo meu filho Eliseu, quando nós saímos daqui para a Colômbia, Eliseu tinha 4 anos. O seu irmão menor tinha 2. A irmã maior, a Sulamita, tinha 7. E assim nós cruzamos a selva para chegar no destino de Deus. Porque é impossível chegar no destino de Deus sem Deus. É impossível chegar no destino de Deus sem obediência. É impossível chegar no destino de Deus sem disciplina. E é impossível chegar no destino de Deus sem entender o processo. E eu dou glória a Deus porque o Espírito Santo nos ajudou a entender o processo. Vamos para a palavra. Eu sei que vocês estão aqui esperançosos em mais, e Deus tem mais. A mensagem, ela é prática. Eu quero falar sobre a obediência, mas eu quero falar sobre a obediência com essa direção. A tua obediência determina o teu futuro. Só para a gente socializar o tema, diga à pessoa que está ao seu lado, a tua obediência determina o teu futuro. Agora, eu tenha cuidado comigo, porque eu estou falando um espanhol, um português misturado, né? Cheguei ontem. Assim que perdoe qualquer erro na proposição dos verbos. Eu falo do meu jeito, você entende do seu. Tá bem? Vamos tomar como leitura o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, o versículo 13 e 14. Disse-lhe Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar
o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. É bom ter essa expressão, para sempre. E está falando a Saul. Verso 14. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque não guardaste, falando a Saul, o que o Senhor te ordenou. Nessas escrituras, eu creio que não preciso entrar nos detalhes, porque todos já ouviram mensagem suficiente. O que eu quero é ver desde a minha perspectiva da oportunidade que foi conferida a Saul. Todos se lembram que Saul saiu para buscar uns animais que estavam perdidos e encontrou um chamado de Deus para ser rei. Quando ele volta a casa, ele já vem com a palavra profética, ele já vem com a determinação de Deus para ser rei em Israel. As características dele como pessoa, ela é parecida a qualquer de nós. Trabalhador, ocupado nas coisas da casa, responsável, um cidadão, um filho. E de repente se encontra nesta extraordinária oportunidade. Ser rei. Reinou. Mas no processo, e eu citei essa palavra, é impossível chegar no destino de Deus sem entender o processo. No processo, Saul foi surpreendido pelo seu caráter, reações do caráter, do seu temperamento, levando a atitudes incorretas. E entre estas atitudes incorretas, não estava simplesmente em fazer as coisas como ele pensava, como ele queria, senão em não prestar atenção na autoridade que estava sobre ele. Então, frente a uma ordem determinada pelo profeta Samuel, Saul falhou. Saul achou que ele podia passar por em cima da palavra, da orientação que lhe foi dada. Aquela orientação era parte do processo. O que ele não percebeu é que a obediência naquele momento determinaria o seu futuro. Como a sua desobediência também determinaria o seu futuro. E o futuro não era um futuro qualquer, era reino para sempre. Então, se Saul não falha, não precisava Davi. Se o primeiro não falha, não precisa o segundo. Mas como ele falha, ou falhou, a palavra profética foi contundente. Hoje seria confirmado o teu reino, mas como você não pode ser confirmado o teu reino. Ele, Saul, quis justificar. E aqui eu ponho como uma aplicação. A desobediência não tem justificação diante de Deus. De novo,
A desobediência não tem justificação diante de Deus. Ele explicou por que se adiantou. Ele explicou por que poupou os animais. Por que não fez como foi dito. Ele justificou para Samuel. Mas a palavra de Deus em Samuel foi clara. Isso não justifica. E aqui eu quero pedir a todos, com temor na minha alma, tenhamos cuidado nessa pequena posição de fazer ou não fazer, de obedecer ou não obedecer, conforme nos tenha sido dito. Porque aos olhos de Saul, tudo estava bem. Samuel podia ignorar aquilo e passar por alto. E eu creio que Samuel, como homem, queria fazê-lo, porque sentiu muito o que passou com Saul. Mas Deus não. Deus disse: aqui não se tolera essa atitude. Aqui não se justifica essa desobediência. E cortou. Levítico 26, versículo 3 ao 12. Eu estou falando aqui algo que eu quero, e como o pastor Hermes falou, as promessas e os temas que tem que ver com as dispensações. Isso está ligado àquela dispensação da lei. Mas olha aqui o que é que a obediência traz. 26, versículo 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto, e a debulha se estenderá até a vendimia, e a vendima a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Darei paz na terra, e dormireis seguro, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. E segue: perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. Note, 5 de vós perseguirão a 100. Seria bom a gente pensar o que significa 5 pessoas frente a outras que somam 100. E que 5 tenha mais força que os 100. Tenha mais autoridade, mais capacidade que os 100, a ponto de fazer correr os 100. E logo diz: os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Não, deixa eu voltar. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a... quanto? 10 mil. Quer dizer, 100 frente a 10 mil, pondo a correr 10 mil. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E logo disse, por causa da obediência: olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha para dar lugar à nova. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa é a promessa que vem por causa da obediência. Por causa da obediência. Então vamos ver a mensagem e separar aqui os pontos agora. Primeiro, a obediência, ela dá forma ao nosso futuro.
ela incide no nosso futuro. De tal maneira que o que ficou claro é que se há obediência, há promessas. E não qualquer promessas, senão extraordinárias promessas. E estas promessas que nós vimos aqui, elas não são só para pessoas, senão são para gerações, que cobre, a minha maneira de ver, chuva, proteção, paz, força, capacidade, autoridade, ser vencedor contra os inimigos. Promessas são promessas geracionais. Está bem, não? Como é? São de gerações em gerações. Essas promessas estão hoje. Eu disse que está hoje. Você crê que está hoje? Pode você fazer uma prova dessas promessas hoje? Exemplo, Colômbia. Pronóstico reservado. Efeito invernal de sequia. Governo ditou leis. Se alguém usar água mais da quantidade, será multado com o dobro em pagamento. Porque a sequia vai assolar o país. No ano 2014, eu disse à igreja, lendo o jornal e a informação: igreja, aqui há a promessa que Deus manda chuva em tempo temprano e à tardia. A palavra diz que se o seu povo se humilhar e orar, o Senhor ouvirá do céu e curará, sarará a nossa terra. A igreja crê, a igreja disse: cremos. E oramos. E na oração nos atrevemos a dizer: em nome do Senhor, desfazemos os pronósticos e mudamos os pronósticos negativos e pela fé transformamos em promessas de Deus. Foi uma oração. E o efeito invernal de sequia veio. Mas de repente a notícia foi: não sabemos o que está acontecendo, mas o efeito está sendo modificado. Hoje, toda a Colômbia está chovendo. Quanto pode louvar a Deus por isso? Essa promessa é sua também. Eu disse que essa promessa é sua. Tem tantas coisas que dizer. Só eu quero dizer que as promessas, elas são vigentes ou estão atualizadas quando há obediência. A pergunta então é: como aprender a obediência? Eu quero ir prático, na parte prática, porque quero deixar isso no espírito, na vida de cada um, porque eu sei que o ano 14 vai terminar da melhor maneira para você. Primeiro, não intentar negociar a obediência. A obediência não pode ser negociada. Ela não é negociável. Não intente. Se a palavra vem, creia. Se a palavra vem, obedeça. Mesmo que, pensando você que desobedecendo terá maior ganho, prefira ter menor ganho obedecendo que o maior ganho desobedecendo. Não intente negociar, porque se você negocia, perde. Quando nós falamos que a obediência não é negociável, podemos lembrar alguns fatos da Bíblia. Abraão, por exemplo, quis negociar com Deus a situação de Sodoma e de Gomorra. E ele pôs diante de Deus essas condições: Senhor, se há justo lá,
poderá destruir a cidade com o justo junto? A resposta foi não, se há justo. E ele foi descendo, 50, de 40, de 30, de 20, de 10. E termina fechando simplesmente a preocupação que ele tinha, que era a sua família. E não houve justo. Então não há negócio. Porque na desobediência de um povo não se pode negociar. E a palavra foi: tiremos a família de Ló. Pedro disse que Ló era um justo, sentado na porta de Sodoma, porém passivo, que nunca interviu, nunca atuou aparentemente em contra da desmoralização de Sodoma e de Gomorra. Mas quando o anjo ordena saia, o anjo faz uma observação à sua mulher: não olhe para trás, senhora. Suas filhas e mesmo Ló, não olhe para trás. Caminhe, saia o mais rápido possível, porque o que vem para Sodoma é desastroso e é feito. Mas ela não suportou, o coração dela estava em Sodoma. E lá no caminho ela preferiu olhar para trás e nós já sabemos o resultado. O que eu quero dizer, é melhor obedecer. Eu disse que é melhor obedecer. 2. A obediência não podemos tratar de justificá-la. Eu disse que não é possível justificar. Não intente justificar a desobediência. Porque se a pessoa tenta a justificá-la, erra, perde. E não perde pouco, senão que perde muito. 4. Praticar a obediência e praticando ir além daquilo que se nos está pedindo. Eu disse, praticar a obediência além daquilo que se está pedindo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou tratando com muita gente, dentro e fora da Colômbia. A igreja cresceu, se estendeu. E essa nova geração que vem subindo, e nós procurando por neles a palavra, como foi dita aqui, marcar um perfil de um obreiro confiável, de um obreiro digno diante do Senhor. E encontro que para alguns é impossível obedecer. Eu disse que é impossível obedecer. Parece que o ambiente está tão contaminado pela desobediência e pela negociação dela, e alcançar o que quer, mesmo desobedecendo, é tão forte que já a obediência é mínima dentro do próprio corpo ministerial. Então, eu quero fazer hoje esse pedido em nome do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 24. Jesus falou: aquele que ouve a minha palavra. Aleluia. E põe em prática. Eu assemelho, comparo a esta pessoa como o homem que edifica a casa sobre a rocha. Aleluia. Sobre o quê? A rocha. Virão ventos. Verá chuva, tempestade, mas a casa permanecerá firme.
O prêmio da obediência aqui é firmeza. Igual que lá em Levítico, o prêmio é que vai suportar as provas, que vai suportar a pressão, que vai suportar as lutas, que vai suportar o que vier e permanecerá firme. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, essa palavra que Jesus fala é a que está escrita, sim, mas também é a palavra que você e eu recebemos no caminho do ministério. Pastor Hermes estava pregando e disse: o Espírito Santo está dizendo. Quando é que o Espírito Santo interrompe uma pregação para dar uma palavra? Para pontualizar alguém. Quando ele quer, porque ele é o administrador da salvação. E ele está na igreja para isso. Oh, aleluia! Quando é que Deus vai falar com alguém, mesmo não estando no púlpito, nem no templo? Olhe, eu estava num ônibus, Expresso de Prata, sentado na cadeira e tenho ali um jornal, e eu tomo o jornal, e quando eu leio o jornal diz, na página que eu estou, Butã, o reino do dragão, a terra onde Deus não é conhecido. Me chamou a atenção e eu me fixei na leitura. E quando eu terminei de ler, eu estava quebrantado. Por que me quebranto lendo um jornal sobre uma crônica ou uma narração de um país que eu não conheço? Resultado daquela leitura, um compromisso por Butão. Cheguei em Tupã, comprei o Atlas Mundial e comprei o Almanac para saber mais de Butão. E logo me transformo em um intercessor, orando pelo Butão, fazendo em obediência. Mas eu estou obedecendo a quem? Não houve palavra, não foi um profeta que veio e disse: olha, Butão. Eu não estava no templo, eu estava no ônibus, eu estava lendo o jornal. A pergunta é: para quem foi que escreveram aquele artigo? O certo é que eu estou comprometido com o Butão. 2 anos. 2000. Esse é 72. 74. Estou orando. E aquilo que eu já contei várias vezes, me leva ao Senhor para outro lugar. Você crê que isso pode acontecer hoje? Será que isso pode acontecer com alguém em desobediência? Eu me ajoelhei para orar. Mas quem se ajoelhou? Um pastor obediente, um missionário obediente, um evangelista obediente, um presbítero obediente, um diácono obediente, um servidor obediente. Quem se ajoelhou? Quem? E de joelho falando com Deus o quê? O que todo mundo fala depois de um culto: Senhor, obrigado. O dia foi bom, foi maravilhoso. Que lindo culto, abençoaste o povo, a palavra. Obrigado. E quando eu estou nisso, eu sinto uma mão que toca as minhas costas. E de repente eu já não estou aí, eu estou em outro lugar. E logo a palavra é: Colômbia, terra feliz. E quando eu me desperto, estou de joelho de novo. Mas será que, o que foi que aconteceu? Olhei no relógio, 1 hora e fração de minutos. Eu dormi enquanto eu estou orando.
Então, ao mover a boca, tem o pedaço de pão, queijo, o sabor do café com leite. Não, isso não pode ser. Como eu ter pedaço de pão na boca quando eu escovei os meus dentes? Eu lavei a minha boca. Isso não é assim. E quando eu estou nessa peleja comigo mesmo, uma voz: você creu no do Felipe? E eu vejo a Felipe batizando ao eunuco e logo sendo tomado pelo Espírito e levado a outro lugar. Então eu respondo: creio, creio. Atenção, e a palavra de novo voltou e disse: eu sou o mesmo. Sabe por que eu estou em Colômbia? Porque ele é o mesmo. 74, 75, eu vou para a Colômbia. 96. Eu quero fazer uma pergunta, porque estou dentro do texto, obediência. Pratique a obediência além daquilo que eles estão pedindo. Estou em Colômbia. Qual é o meu primeiro objetivo? Colômbia. 74 a 96. Quantos anos passaram? 22 anos. E eu estou construindo o templo. Eu estou fascinado. Pastor Pereira nos visitou. Ferro por todo lado. Mais de 100 toneladas vamos levantar para a cobertura. Os centavos são contados um por um para o trabalho da construção. Não pode faltar. Tudo é construção. E estando nisso, outra vez, botão. O reino do dragão. A terra onde Deus não é conhecido. Senhor, eu estou orando por botão, mas eu não quero só oração. Oração não é suficiente agora. Senhor, eu estou ocupado no trabalho. Eu não amo tijolo, nem ferro, nem cimento. Eu amo almas. Senhor, então eu tento negociar com Deus. E o Senhor disse: é agora. É agora. Mas eu pensei que aquilo era somente uma leitura de jornal. Eu pensei que aquilo era só uma preocupação minha. Eu pensei que aquilo era somente uma questão de amor missionário. E a resposta foi: não. Botão é um propósito, é um objetivo a ser alcançado. O que é que eu faço? Vamos revelar isso à igreja, com temor e temor. Igreja, eu tenho essa carga, eu tenho essa luta, essa preocupação por essa nação. Igreja, o Senhor me está pedindo que eu vá fazer esse trabalho tão longe. É tão longe. E eu pensei que a igreja ia reagir. E a construção? Não, a igreja disse: pronto, estamos com o pastor. E o que eu não podia recolher para a construção, em uma semana se recolheu para as missões. As crianças vinham correndo e traziam aquelas alcancias, aquelas cofrinhos traziam. Todo mundo se mobilizou. A minha entrada no botão com o companheiro que ia comigo, que era o pastor Sami Fernandes, por 7 dias custava $2.100 pelos 7 dias de cada um. Só a entrada era $4.200, mais as passagens, mais todas as outras situações que tinha que ver com a viagem. Nós precisamos, para viajar cômodo, aproximadamente $10.000. E era um dinheiro muito naquele tempo, 96. E o dinheiro apareceu como água.
Mas eu fiquei intrigado, né? E a pergunta foi: por que Butão agora? Se é Butão o objetivo, por que em 72 não manda direto para lá? E a resposta do Espírito: porque a missão que vais fazer precisa uma plataforma descontaminada. Uma plataforma descontaminada. O que é uma plataforma descontaminada? É a missão que vamos fazer lá. Não pode ter gente que duvida. Não pode ter gente que resista. Preciso de gente que mantenha o primeiro amor. Então sabe o que foi que eu entendi? Que a igreja perde o primeiro amor quando deixa de fazer missões. Perde o primeiro amor. Então o Senhor falou à igreja de Éfeso: eu tenho a favor seu isso e isso. E logo disse: mas eu tenho uma coisa em contra. O que é que está em contra da igreja de Éfeso? Deixaste o teu primeiro amor. E o extraordinário é que o Senhor diz: arrepende-te. Mas arrepender de quê? Disso. Deixaste o teu primeiro amor. Faz logo, porque senão eu mudarei o teu castiçal. Uau. Então, Senhor, Cúcuta, Colômbia nasce para ser plataforma missionária? Sim, Senhor. Eu não entendo a mente de Deus. Que Deus primeiro revela um povo e depois forma outro. Para que aquele que vai ser formado alcance o primeiro. Escutem. Estamos no ano 2014. Do ano 96 a hoje, quantos anos há passado? 18 anos. A obediência e a praticar a obediência. Eu estou falando de Butão e eu estou feliz porque o pastor Evandro me acompanhou numa viagem. E quando o senhor me acompanhou, o que é que nós fomos fazer lá? Fomos lançar a pedra fundamental para construir o primeiro templo. Faz 2 anos inauguramos aquele templo. Mas não é isso. Hoje há 32 igrejas dentro do Butão. A minha alma louva a Deus. Eu disse que há 32 igrejas. Butão fechado, contra tudo. Mas a oração, eu andei pela cidadezinha de Tifu e por outras cidades vizinhas, orando e reclamando a Deus libertação. Sabe o que aconteceu? Hoje o Butão tem um parlamento, tem um primeiro-ministro, seccionaram, fizeram leis diferentes, flexibilizaram, a meia liberdade, e a igreja que estava se escondendo começa a aparecer. Pastor Hermes, nesse último trimestre, estamos comprando a primeira propriedade dentro da capital do Butão. $60 mil. Um valor enorme para lá. E para mim, quando me disseram o valor, eu disse: impossível que eu possa conseguir esse dinheiro no tempo. Então me atrevi, fazendo um trabalho em um lugar pobre. Escutem bem, um lugar pobre. E estou pregando, e termino de pregar, digo: meus amados, eu peço oração por Butão, porque acaba de acontecer isso. E os irmãos me ouviram. No culto seguinte, me entregaram $25 mil. Uma igreja pobre.
Na outra semana, uma pessoa de Argentina me chama e me disse: eu ouvi falar do trabalho e da possibilidade de comprar o terreno no Butão, e eu quero dizer que eu estou transferindo para a conta missionária $35 mil. Só para a gente guardar. E eu fecho. 1 de Coríntios 1:20. Perdão, 2 de Coríntios 1:20. E todas as promessas do Senhor são nele, sim. E por ele, o amém. Quantas? Todas as promessas. Essas promessas, ela está cobrindo de geração em geração. Talvez alguém diz: não, pastor Satírio, é que isso é só para pessoas como o senhor. Não, é para você também. Era para Saul. Eu disse, era para Saul. Se Saul fosse obediente, o seu reino seria para sempre. Não era para Davi. Davi apareceu porque Saul falhou. Não haverá necessidade do segundo, se o primeiro cumprir. Essa palavra, todas as promessas são nele, sim. Eu gostaria só de dizer para você: você é o objetivo das promessas. Eu disse, você é o objetivo das promessas. De novo, você é o objetivo das promessas. Naquele dia que eu saí de Tupã para vir fazer um trabalho da igreja em São Paulo, os olhos do Senhor me acompanhou. Quando eu sentei no ônibus, aí estava o Senhor. Logo, quando eu me ajoelhei, no ano 74, o mesmo Senhor. Deus tem o seu tempo. Eu disse que Deus tem o seu tempo. Tiago, capítulo 1, verso 17 e 18. Toda boa dádiva descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não há mudança. Você crê nisso? Não há mudança. Ele cumpriu ontem e ele cumpre hoje. Em Tiago 17, 22 e 25, o que é que diz? Sede cumpridores de quê? Da palavra, e não somente ouvintes. Atenção, enganando vós, a vós mesmo. Se há alguém que é enganado quando desobedece, é a mesma pessoa. Não é o outro, é a mesma. E o verso 25: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será. Como será? Bem-aventurado. Aleluia. Em quê? Em tudo que fizer. Eu disse em tudo que fizer. De novo, em tudo que fizer. Olhe bem. Nesse trabalho nosso de acompanhar pessoas, obreiros e líderes, muitas vezes eu tenho encontrado com pessoas que estão sofrendo a consequência da desobediência, que formou o seu futuro, de maneira que ele hoje são prisioneiros da sua desobediência. E o preço é caro demais. Eu disse que o preço é
caro demais. Fui pregar num lugar chamado Palmas, Tocantins. E era um galpão grande, um calor sufocante. E era tarde, eu estou pregando, todo mundo suando. E eu olho na pregação, eu estou pregando uma pessoa que está sentada assim. E a pessoa, eu vejo ela com o rosto conhecido. Eu digo, mas será ou não será? É ou não é? Queimado. Mas a feição é conhecida. Quando terminou, a pessoa veio e me buscou. Olhou para mim e falou, eu venho saudá-lo. Aí me lembrei da pessoa, ele também citou o seu nome. Me lembrei. Uma pessoa que aqui entre nós foi próspero. E perguntei, e o que aconteceu? Onde é que o senhor está? E o que é que o senhor está vivendo? E ele me contou, e foi muito sincero, disse, a minha desobediência me trouxe para a selva. A minha quê? Me trouxe para a selva. E o que é que o senhor faz? Estou num campo, plantando, colhendo. Depois de ser ganhador de alma, depois de ser preeminente. Oh, a obediência arrasa, a obediência destrui, a obediência impede, enquanto que a desobediência impede, destrui, a obediência te exalta, te levanta, te prospera. Amém? O pastor Pereira está dizendo aqui, diga ao povo onde é esse botão. Obrigado, pastor. Porque eu falo do botão como se fosse aqui, né? Precisa viajar 36 horas de voo. 36. Da Colômbia. Sim. O último versículo, eu fecho. 2 de Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 6. Preste atenção, porque aqui essa palavra ela é forte demais. 2 de Coríntios 10, capítulo 4 ao 6. Atenção. As armas da nossa milícia não são carnais. Escutem. Toda intenção que quebra o correto, que quebra o que é justo, que quebra o que é limpo, o que suja, ela é carnal. Toda a intenção. Esses dias eu vi no jornal 40 médicos aplicando para diplomas que eles nunca cursaram. É possível? Alcançar um diploma sem estudar? Eu creio que aqui não tem ninguém assim, não, né? Porque se esse diploma está na parede dizendo você é médico, você é advogado, você é isso, você é aquilo, e você nunca passou na universidade, as armas da vossa milícia não são carnais. Não compre nada mentindo, não venda nada mentindo. Diplomas também, sim, aqui de teologia. Será que vendem diploma de teologia? Aí eu volto de novo. Quando você se ajoelhar e o Espírito lhe vê, quem é que o Espírito está vendo?
Quem? Pode o Espírito Santo usar alguém que as suas ações é carnais, as suas armas são carnais, para enriquecer o reino de Deus? Eu pergunto, um diploma comprado enriquece alguém no reino? Eu prefiro dizer que eu sou boieiro. Vamos terminar. Disse, mas sim poderosas em Deus, para a destruição do quê? Das fortalezas, derrubando o quê? Raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos... Uau! Eu gostaria que você lesse comigo. Por favor, desculpem. 2 de Coríntios 10. Eu estou no versículo 6. Leia comigo, para ver como essa palavra ela se encarna. E estaremos, de novo, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Quer dizer que não é possível cumprir obediência em outros sem que primeiro cumpramos nós. 5 minutos eu tenho aqui, o relógio está dizendo. Está certo isso, né? Ou eu estou passado? Não, o pastor está dando 10, 15, 20 e o almoço. Mas eu quero o seu cuidado aqui. Olhe bem, pastor Hermes. Viajo para o Butão e vou com a carga, construção. É verdade que o povo respondeu. Que maravilha! Primeiro tramo, Singapura. 17, 18, 22 horas de viagem. Singapura. Tinha uma pessoa conhecida, me deu o endereço de um pastor amigo. Presente-se lá. Se você vai para o Butão, que alegria, que bênção. Então dentro de mim, do Singapura, ou de Singapura para o Butão, são somente umas 10 horas. Está muito mais perto que eu. Então me enchi de esperança. Quando eu falar com eles e disser o projeto, eles vão se animar e eles poderão tomar o projeto e fazer o projeto, e eu não preciso. Eu estou confessando, né? Aí cheguei com o pastor Samen, nos receberam, benção, igreja maravilhosa, linda. Fizeram um culto missionário lindo, me ouviram, choraram, recolheram oferta, me deram. E eu disse para eles, vocês orem pelo Butão, pensem no Butão, está mais perto. Sim, senhor, nunca mais. E eu disse, Senhor, por que lá não? Uma igreja rica. E o Senhor me respondeu, é que eu não falei com eles. Eu não falei com eles. Eu não estou pedindo a eles fazer isso, eu estou pedindo a você. Olha, o povo do Butão não vai responder a Singapura, não. Não vai responder a esse ministério, não. Vai responder ao seu. Agora, escutem. Esse texto ele tem um valor enorme. Porque quando esse texto está sendo posto em prática, a tua obediência sendo cumprida, ela será vista, será sentida. Então eu não posso explicar como aquele povo que não é meu povo, que não tem o meu idioma, me entende, me obedece. E já levamos 18 anos estendendo a obra do Senhor.
A mim me dá até certa preocupação quando eu chego, porque eles veem a gente de outra maneira. Eles vêm do budismo, eles vêm do hinduísmo. E agora é o evangelho que está tomando força na sua vida. Então, uma pessoa falou para mim, é que quando o Senhor vem aqui, é Jesus que vem. Fique de pé. Eu quero orar. Eu quero orar. E como o pastor Hélio me falou, deixe por um minuto a sua mente em branco. Ponha ela diante do Senhor. E eu só quero deixar essa petição para os jovens. Amado e querido jovem, não te deixe levar pela fantasia que está circulando dentro do corpo evangélico. Ministério não é carro novo. Ministério não é casa. Não é apartamento luxuoso. Ministério não é roupa. Ministério não é anel no dedo. Ministério não é diploma nas paredes. Ministério não é figuração em público. Ministério é obediência. E a obediência, ela traz sim ou sim recompensa. E tudo que você precisar, a obediência tem. Tudo que você vai requerer, a obediência tem. E quando você obedece, nada te faltará. Uma coisa que eu vou assegurar para você, a obediência cobrirá todas as tuas contas. A obediência cobrirá todas as tuas necessidades. A obediência te dará força no caráter. A obediência te dará autoridade diante daqueles que estão perto e dos que estão longe. A obediência te levantará no alto. Serás cabeça e nunca serás cauda. Levante a sua mão, soberano. Essa tarde, Senhor, estamos aqui debaixo da Tua palavra para viver esses momentos que consideramos, Senhor, único, de corrigir, de modificar. Oh meu Deus, não queremos ser desclassificados, não queremos estar fora do propósito que Tu tens determinado para a nossa vida. Seja hoje, seja agora, a bênção que nos alcança. Seja hoje, seja agora, Senhor, o cumprimento das Tuas promessas. Eu creio que aqui há homens, pessoas com um coração cheio de uma tremenda esperança, do Deus que abençoa, do Deus que guia, do Deus que orienta, do Deus que dá sustento, do Deus que guarda, do Deus que provê. No Teu nome, por causa da obediência, todas as Tuas promessas se cumpram a favor dos Teus filhos, na vida pessoal, na vida familiar e na vida ministerial. E aonde quer que ele vá, a Tua graça o acompanhe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.